Olá, espero que vocês estejam bem, com saúde. Aqui quem fala é o professor Tiago Braga para mais uma aula de História e hoje nós iremos falar sobre uma grandiosa civilização. Quem adivinha que civilização é essa? Eu não coloquei o nome no slide justamente para você ter a curiosidade de tentar adivinhar por esses símbolos que vocês têm aí na tela de vocês. Quem aí vai chutar? Deixa eu ver. Opa, eu acho que alguém falou Egito. Opa, acertou quem falou Egito. Hoje falaremos sobre o Egito Antigo, uma das mais fascinantes e importantes civilizações do mundo e que até hoje nós aprendemos muito com aquilo que fora deixado por essa civilização. E é importante que vocês saibam que essa imagem ela não é apenas ilustrativa, ela também é demonstrativa, ela tenta lhe apresentar visualmente um pouco daquilo que a civilização egípcia nos deixou. Porque se não vejamos, perceba bem em cada símbolo que você consegue identificar aí. Você vai identificar aí, por exemplo, pirâmides. A civilização egípcia, ela é a idealizadora da, da construção de pirâmides, relacionando inclusive isso com as questões da religião. E isso nós iremos falar também nas próximas aulas. A gente vai passar boa parte desse mês falando sobre a civilização egípcia. As pirâmides talvez sejam o símbolo mais significativo da sociedade egípcia que nós temos conhecimento. Assim também a questão das pinturas. As pinturas que, inclusive, vão dar início ao que nós conhecemos como uma escrita hieróglifa, ou seja, com um ensaio daquilo que nós posteriormente teremos como o alfabeto, formas de se comunicar e várias formas de comunicação para pessoas com maior condição financeira e também com pessoas que têm uma menor condição financeira. Por assim também dizer, os textos, muitos textos também vão ser encontrados que foram desenvolvidos naquele período. Há a ideia e uma troca de experiências com outras civilizações que vão fazer chegar até os egípcios o papiro. E aí vai ser fundamental para a perpetuação de algumas informações que vão ser desenvolvidas por ali. Como também os objetos esses que eram deixados nas tumbas do faraó, dos faraós, no caso, foram vários, né? E que esses objetos vão servir como uma análise, como uma possibilidade de uma experiência das quais a sociedade egípcia vai brindar a humanidade de uma maneira geral. Então, perceba que essa imagem inicial ela já diz muito daquilo que nós iremos falar na aula de hoje. Então, se você ficou interessado, vem comigo. Para que a gente possa iniciar de uma forma muito clara onde tudo começou, é fundamental que vocês saibam que todo esse processo se inicia às margens do Rio Nilo. Existia um historiador grego chamado Heródoto, que ele vai trazer uma frase que é simplesmente espetacular para que assim vocês possam entender o contexto do qual nós iremos falar. O Egito é a dádiva do Nilo. Ou seja, essa civilização egípcia ela só se tornou o que se tornou também em função do rio Nilo. Como assim, professor? Dentre todas essas civilizações
que nós iremos estudar daqui em diante, pessoal, é fundamental que vocês entendam que elas não surgem do nada e também não desaparecem do nada. O surgimento e o desaparecimento delas se dão também em função das questões de sobrevivência. E o Rio Nilo oferecia condições de sobrevivência àquela comunidade, desde a condição de irrigação, porque era uma sociedade que vivia da agricultura, como também da questão do plantio, além do plantio, da pesca de peixes. Então, perceba, na medida em que você entende essa localização, e geograficamente isso você vai poder acompanhar melhor no seu livro, então dê uma olhada agora no mapa do Egito, que está localizado ali na região nordeste do continente africano, e sim, o Egito é África. Se você nunca conseguiu localizar especificamente onde está o Egito, ele está exatamente no continente africano. Então, quando vocês ouvirem gol de Mohamed Salah, do Liverpool, você está também celebrando um gol de um dos maiores atletas que jogaram na seleção do Egito e também no time, um dos maiores times do mundo, que é o time do Liverpool, da Inglaterra. Mas voltando aqui para as questões históricas do Rio Nilo, é importante entender que o Rio Nilo, durante os meses de junho e até meados do mês de outubro, ele vai estar em um nível alto, em um nível bastante cheio. E entre os meses de novembro e maio, ele vai secar. E essa parte que agora estará seca, todavia, esteve cheia entre junho e outubro, ela vai ter sido fertilizada organicamente. Ela vai ter sido adubada naturalmente. Ela vai estar rica em humus. E aí essa terra vai estar extremamente propícia para o plantio. Então, não à toa que muito daquilo que era cultivado pelos egípcios, muito se dá porque eles vão começar a desenvolver a agricultura a partir de entender a dinâmica da natureza, do fluxo do rio e também do melhor uso dessa terra. Também é importante destacar que o nilômetro, que era um mecanismo que foi inventado pela civilização egípcia, que media o nível do rio, ajudava também a que eles entendessem qual era a melhor época para o plantio e também para a colheita. E, para além disso, é importante também destacar que a localização geográfica do Rio Nilo ela vai se dar no continente e vai desembocar no mar Mediterrâneo, certo? Então, entender essa geografia também é fundamental, onde a importância do Rio Nilo vai ter para toda essa civilização, certo? Então, se você entendeu bem, então vou passar o slide. Nesse slide que iremos apresentar agora, é importante também destacar algumas questões referentes à própria economia, que também é resultado daquilo que fora cultivado no Rio Nilo e foi desenvolvido durante muito tempo. Então, a questão da agricultura é uma questão central para a sociedade do Egito. Para além da questão da agricultura, havia o plantio do algodão, que era fundamental para tecido, para as roupas, o trigo, que
era a matéria-prima fundamental para a questão do pão. A cevada, que vai ser desenvolvida e posteriormente vai tornar uma bebida fermentada, um ingrediente fundamental para a elaboração de uma bebida fermentada, e também os bambus de papiros que falei anteriormente, onde se fabricava papel, e que isso vai ser fruto também do desenvolvimento da civilização egípcia e tendo contato com outras civilizações, sobretudo civilizações orientais. A pesca, né, sobretudo, o peixe vai ser fundamental para a sobrevivência da civilização naquele período, e também o comércio. Tudo aquilo que sobrava, seja fosse trigo, fosse cevada, fosse o próprio peixe, seria trocado nas regiões que haviam comércio naquele contexto. Lembrando que a região nordeste do Egito, né, do nordeste da África, onde fica localizado o Egito, também era passagem, porque era uma região desértica, e também era passagem para a região mais oriental, onde está a Península Arábica, como também as civilizações mesopotâmicas, tema que iremos ver mais adiante. Então, o cidadão que ali vivia, ele era obrigado a trabalhar para o próprio Estado egípcio, onde ele, muitas vezes, construía canais de irrigação, obras públicas e a construção de templos. Professor, todo mundo fazia isso? Claro que não, né, pessoal? Em todas as sociedades que nós iremos estudar daqui em diante, até a Revolução Francesa, em 1789, isso aí, quando a gente chegar lá no 8º ano, todas as civilizações elas vão estar divididas num modelo chamado sociedade estamental, ou seja, uma sociedade em formato de pirâmide, em que a base dela, que é a maior, que era formada por camponeses e escravos, é que se utilizavam desse trabalho braçal, desse trabalho manual, desse trabalho mais pesado. E que no topo dessa pirâmide nós temos a figura do faraó. E é justamente esse faraó que é a figura mais emblemática e mais interessante que nós iremos falar agora. O faraó é essa figura central. Ele é considerado Deus vivo. Ele é considerado intermediário entre as divindades, aquilo que havia de mais sagrado, e os homens. Então, qualquer coisa que o faraó fizesse, ali também estava sendo materializado a vontade das divindades. Então, é fundamental que vocês entendam que a figura do faraó ela não era só uma figura religiosa, por assim representar a Deus, mas também uma figura política, porque a terra e também a mão de obra de boa parte daquela população pertencia à figura do faraó, dependiam das vontades do faraó. Então, é fundamental que vocês percebam que dos vários grupos que nós vamos falar acerca dessa sociedade, sejam nobres, sacerdotes, escribas, que estão abaixo do faraó, e que vocês podem ver representados aí nessas figuras aí embaixo da tela de vocês, soldados, comerciantes, artesãos, mas quem era a base mesmo dessa sociedade eram camponeses e escravos. Era uma sociedade que tinha até, em alguns momentos, uma mobilidade social, mas era incomum. Normalmente, quem nascia escravo, morria escravo. Quem nascia escriba, morreria escriba. E assim também estendido aos outros grupos sociais. E como eu falei para vocês, a figura do faraó, além de ser uma figura política, também era uma figura religiosa. E a religião, sim, era uma questão
central na sociedade do Egito Antigo. É impossível estudar o Egito sem falarmos acerca da religião. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles também tinham uma compreensão dessas divindades, sendo elas representadas de forma antroposomórfica, né? Às vezes com parte do corpo humano, às vezes com parte do corpo animal, e que havia essa junção desses dois justamente para que assim eles pudessem ter uma melhor representação dessa divindade. Né? Você vai ver aí, está vendo aí na imagem, figuras como Osíris, né, de branco, que tem também uma relação muito forte com a ideia da morte, e por isso que a ideia da vida após a morte também é algo muito presente nas civilizações do Egito. Você vai ter Anubis, esse que parece um chacal olhando de lado, que também colabora para a compreensão da eternização dos corpos que foram feitos com o processo de mumificação, como também Ra, o deus Sol. Ou seja, professor, só são esses três? Osíris, Anubis e Ra? Não, existem outros. Mas, em linhas gerais, esses três com certeza seriam os mais citados. Né? E esses rituais que eram realizados faziam parte, inclusive, desse próprio livro sagrado, que é chamado o Livro dos Mortos, que talvez seja um dos livros mais antigos que a humanidade já teve acesso, que era justamente como eles tinham possibilidade de passar seus conhecimentos de geração em geração. E em muito parte desse material está a própria ideia da representação e da mumificação e da eternização dessas pessoas que chegavam nessa condição. E essa vida após morte, ela era representada, inclusive, com pinturas. Elas eram representadas com os objetos que foram também levados para junto do seu dono. E tudo isso vai servir, inclusive, como pesquisa histórica, né? Como pesquisa dos arqueólogos, que até hoje conseguem decifrar um pouco do que fora essa sociedade do Egito Antigo, muito em função daquilo que foi entregue a eles. Né? Então, a, a, a preservação, inclusive, dos próprios corpos do faraó dentro do processo de mumificação, onde ele, inclusive, dava a condição de a alma, que ela precisava de um corpo para morar para toda a eternidade, sendo que esse corpo ele tinha que ser conservado para abrigar a própria alma. Então, até o uso de sal para a conservação desses corpos, eles eram utilizados. Então, os egípcios, eles desenvolveram técnicas de mumificação utilizando substâncias químicas, pessoal. Ou seja, eles eram muito avançados dentro de uma tecnologia, dentro de uma compreensão da ciência para tudo aquilo que eles viveram durante aquele tempo. Então, esse tipo de mumificação dependia também das condições sociais de cada um deles, ou seja, dependendo se você fosse uma pessoa de posses, você iria ser sepultado junto a uma pirâmide. Se você não assim fosse, iria ser sepultado em lugares mais modestos. Né? Então, a religião ela se mistura muito com as questões da sociedade do Egito Antigo desde então. E esse próprio processo, aí inclusive eu já falei um pouco sobre o processo de mumificação aí, mas falando também sobre a questão política, no que diz respeito às sociedades do Egito Antigo. Eram grupos que eram divididos. Você tinha o Baixo Egito,
ficava na região norte, e o Alto Egito, que ficava na região sul. E aí, um líder chamado Menes, ele vai conquistar o reino adversário e vai unificar o reino do norte com o reino do sul, certo? Tornando-se, inclusive, o primeiro faraó. E era justamente, era importante isso, pessoal, porque o Egito ele também está muito pautado sobre a questão da centralização e também a necessidade do controle na mão de poucos. E a figura do faraó vai ser fundamental para que haja, de fato, essa centralização do poder. Além da centralização do poder, o próprio faraó era a representação, tanto daquilo que nós conhecemos como representação religiosa, como representação política. Está tudo dominado. Ou seja, tudo precisaria obrigatoriamente passar pela figura do faraó. Então, o Alto Egito, ele é conquistado pelo Baixo Egito, e aí funda-se a primeira dinastia com o faraó Menes, né? Sucessão de reis que e dinastia é justamente o significado da palavra de sucessão de reis que estão vinculados à mesma família. Então, pessoal, eu vou dar uma parada aqui nessa atividade. Eu vou lançar, a partir dessa aula, várias perguntas vão ser feitas, mas não por mim. Eu vou colocar, junto à atividade de vocês, um jogo de perguntas que eu já comentei nesse vídeo e você agora vai testar os seus conhecimentos a partir desse vídeo no jogo de Todd. Vamos ver qual o grau de acerto que vocês tiveram. Na próxima aula, vocês podem depois responder como foi os resultados de vocês. Por hora, ficamos por aqui e espero que tenha sido muito proveitoso e vocês tenham gostado um pouco mais de aprender sobre história e sobre o Egito Antigo. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula. Um abraço do professor Tiago. Até a próxima aula.